Números capítulo 1. E Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito. Disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo os clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel, de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrareis segundo os seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideão. De Dan, Aiezer, filho de Amissadai. De Aser, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Reuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os homens escolhidos na comunidade, eram chefes da tribo de seu antepassado, e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os israelitas determinaram a sua descendência, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como Yahvé lhe havia ordenado, Moisés os enumerou no deserto do Sinai. Quando se determinou a descendência dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça. Os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Quando se determinou a descendência dos filhos de Simeão, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça. Os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Quando se determinou a descendência dos filhos de Gade, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 45.650 na tribo de Gade. Quando se determinou a descendência dos filhos de Judá, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Quando se determinou a descendência dos filhos de Issacar, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 54.400 na tribo de Issacar. Quando se determinou a descendência dos filhos de Zabulon, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Filhos de José, quando se determinou a descendência dos filhos de Efraim, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Quando se determinou a descendência dos filhos de Manassés, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Quando se determinou a descendência dos filhos de Benjamim, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Quando se determinou a descendência dos filhos de Dan, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 62.700 na tribo de Dan. Quando se determinou a descendência dos filhos de Aser, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra.
Foram recenseados 41.500 na tribo de Asser. Quando se determinou a descendência dos filhos de Neftali, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados cabeça por cabeça os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada uma de suas casas patriarcais. Todos os israelitas de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel eram aptos para a guerra, foram recenseados segundo as casas patriarcais. O total dos recenseados foi de 603.550. Os levitas, porém, não foram recenseados com eles, nem a sua tribo patriarcal. Falou, pois, Yahvé a Moisés e disse: Não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recenseareis no meio dos israelitas, mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço da habitação do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles transportarão a habitação e todos os seus utensílios, exercerão nela o seu ministério e acamparão ao redor da habitação. Quando a habitação se mudar, os levitas a desarmarão. Quando a habitação tiver de parar, os levitas a armarão. Qualquer profano que se aproximar dela será condenado à morte. Os israelitas acamparão cada um no seu próprio acampamento junto de sua insígnia, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor da habitação do testemunho. Deste modo, a ira não se manifestará contra a comunidade dos israelitas, e os levitas assegurarão o serviço da habitação do testemunho. Os israelitas fizeram tudo de acordo com o que Yahvé ordenara a Moisés. Realmente, assim o fizeram.